Capítulo 27. Patógenos. O imperador amarelo disse: ouvi falar do livro chamado Jiu-Zen, As 9 Agulhas, que contém 9 tratados separados. No entanto, você adotou esses 9 tratados e expôs sobre eles para que eles agora são 9 vezes 9, ou 81 capítulos. Finalmente, entendi a essência, mas ainda tenho dúvidas. De Zhen Jin, clássico de acupuntura, discutiu vários métodos de tratamento, principalmente localizar o excesso ou a deficiência do corpo, e em seguida utilizar a esquerda e a direita e para baixo técnicas para regular. Usando a esquerda para tratar a direita e a superior para tratar o baixo. Eu entendo esses conceitos que são baseados em desarmonia entre o Yin nutritivo e o Wei defensivo, ou Qi sangue, mas não os desequilíbrios resultantes de um patógeno que entra nos canais. Eu sou interessado no tratamento de doenças por invasão patogênica nos canais e colaterais. Tipó respondeu: o médico completo deve ter certos princípios estabelecidos na medicina e também deve observar as mudanças da natureza. Por exemplo, em céus, a mudança nas posições do Sol, a Lua com sua crescente e minguante e as constelações. Na Terra existem rios, afluentes e oceanos. Nos seres humanos existem os canais e colaterais. Todos estes influenciarão um ao outro. Quando o tempo esquenta, o fluxo das águas nos rios fica calmo e fácil. Quando o tempo está frio, o fluxo das águas estagna. Quando o tempo está excessivamente quente, no entanto, as águas nos rios tornam-se abundantes e causam inundações. Se as tempestades começarem, ocorrerão outros desastres. Da mesma forma, um patógeno externo invade o corpo. O frio faz com que o canal e o sangue colateral e Qi pare estagnar. O calor fará o sangue fluir muito livremente e rapidamente. Calor excessivo fará com que os canais colaterais inchem. Estes podem ser detectados no pulso radial. Quando detectamos um pulso grande, o patógeno é abundante e excessivo. Um pulso pequeno significa que o patógeno é passivo e diminuto. Se no pulso radial não for possível detectar se a condição é de natureza yin ou yang, deve-se avançar para o próximo passo, ou seja, examinar os 9 pulsos nas 3 posições. Uma vez detectado o problema, deve-se dirigir-se imediatamente para impedir que se desenvolva. Ao acupunturar condições excessivas, faça com que o paciente inspire ao inserir a agulha. Cuidado para não fazer com que o Qi inverta seu fluxo ou se rebele. Uma vez que a agulha foi inserida, aguarde silenciosamente, mas observando a chegada do Qi. Sair a agulha e mais comprida para que o patógeno não se espalhe. Ao manipular a agulha para entender o Qi, também faça o paciente inspirar. Peça ao paciente para expirar e aí você lentamente retire a agulha. No final da expiração, a agulha deve ser completamente removida. Dessa forma, o patógeno sairá completamente do corpo. Isso é chamada técnica de sedação. O imperador amarelo perguntou: como tonificamos condições deficientes? Tipó respondeu: ao acupunturar para tonificar, encontre o ponto e esfregue a pele. Pressione com o dedo para dispersar o Qi no canal. Massageie o ponto para despertar sua energia. Depois peça ao paciente que concentre a atenção. Pressione o seu dedo sobre a ponta e insira a agulha. Aguarde até o Qi fluir para o ponto. Quando o Qi flui livremente no canal, você pode retirar a agulha. Use a sua mão direita para retirar a agulha, fechando o orifício com a mão esquerda para não perder o Qi. Ao inserir a agulha, faça o paciente expirar. No final da expiração, a agulha deve ser inserida. Aguarde o Qi com muita atenção. Como assim que o Qi chegar, peça ao paciente que inspire. Em seguida, retire a agulha. Por aqui o Qi não está perdido. Após a remoção da agulha, massageie a área ao redor do ponto. Assim, o Zhen Qi verdadeiro é retido dentro do corpo. Isso é chamado tonificação. O imperador amarelo perguntou: depois de diagnosticar a presença de um patógeno, como alguém pode proceder para eliminá-lo? Tipó respondeu:
Quando o patógeno viaja das laterais luor para principais canais e permanece nos vasos sanguíneos, a batalha é entre o Eti defensivo e patógeno. O paciente sentirá febre ou calafrios, e o Ti dentro dos navios subirá e descerá, dependendo das circunstâncias da batalha. O patógeno começará a se dispersar e não permanecerá em um local específico. Ao perseguir o patógeno, o médico deve primeiro detectar sua localização e depois parar sua progressão. A acupuntura com a técnica de sedação deve ser realizada. No entanto, não confronte o patógeno de frente quando estiver forte. A razão para isso é quando o patógeno está em plena força, o Zen-Ti do corpo é enfraquecido. Sedar com força nesse momento esgotaria ainda mais o Ti dos canais. E se você espera até que um patógeno passe pelo local e depois sedar, você não alcançará o objetivo também. Você faria com que o Qi Zen antipatogênico escapar e deixar o forte desprotegido, e assim convidar a derrota. Portanto, para parar o patógeno em suas trilhas, você deve ser paciente, observador e esperar que chegue. Você insere a agulha pouco antes do patógeno chegar, e este permite dispersar adequadamente. É muito complicado e delicado. Se a agulha estiver inserida muito cedo ou muito tarde, você não alcançará o patógeno. Você também ferirá o corpo. Dominar a acupuntura é como usar arco e flecha. Você deve conhecer o momento preciso para soltar a flecha. Acupunturistas medíocres são como aqueles que martelam uma unha de madeira, sem brilho e imprecisos. Você deve encontrar o direito momento e sem hesitação, mas com clareza inserir a agulha. E este é como atingir o alvo e dissipar o patógeno. O imperador amarelo perguntou: você pode me falar mais sobre a tonificação e sedação? Tipó respondeu: quando falamos em atacar o patógeno, isso tem a ver com sangramento no momento apropriado. Isso nos permite drenar o patógeno e ajudar o Eti a se recuperar. Como o patógeno entra no corpo, ele não tem uma direção específica da viagem. Se alguém empurrar o patógeno, ele avançará. Como o conhecimento correto pode-se levar o patógeno a uma área em que a progressão pode ser interrompida. Pode-se também confrontá-lo e sedá-lo sangrando. O imperador amarelo disse: eu entendo. E se o patógeno tomar o Zen-Ti do corpo refém, mas os pulsos não mudam, como você detectaria a sua presença? Tipó respondeu: você deve apalpar cuidadosamente os pulsos nas 3 posições. Prestes atenção à esquerda e à direita, para cima e para baixo. Observe várias mudanças na força e fraqueza. Então você poderá detectar a localização do patógeno. E aguarde sua chegada, a fim de se atacar. Se você não dominar os 9 pulsos das 3 posições, você não poderá diferenciar a localização da doença, superior, inferior ou média. Você não poderá determinar se o paciente tem algum Ti do estômago restante. Sem entender o pulso diagnóstico das 3 posições, o médico não será capaz de prevenir efetivamente a doença. Se o médico sedar uma condição deficiente, isso causará o caos nos canais. Não será possível restaurar o Qi Zen antipatogênico. Se o médico tonifica um excesso de condição, isso aumentará a perversidade do patógeno e retirará o Qi Wei defensivo. Isso pode virar normalmente condição progressiva para uma condição perigosa. Tragédia e morte podem resultar. O médico que não entende isso não vai durar muito. Aqueles que não entenderem como combinar perfeitamente os atributos da natureza e o ser humano que ferem o Ti em vez de eliminar o patógeno estão envolvidos em futilidade. Quando um patógeno invade o corpo, inicialmente não tem uma direção. Pode empurrá-lo, atraí-lo para um lugar onde possa ser parado ou atacar e confrontá-lo. Quando essas técnicas são empregadas adequadamente, a doença pode ser imediatamente remediada. Capítulo 28. Sobre a astenia e a estenia. Quando o imperador amarelo perguntou o que é astenia e estenia, Tipó respondeu: quando a energia perversa for superabundante, é estenia. Quando a energia saudável for lesada, é
astenia. O imperador amarelo perguntou: quais são, respectivamente, as condições de astenia e estenia? Diz Tipó: o pulmão se encarrega da energia quando a energia é deficiente. É a astenia da energia do pulmão que causa a adversidade da energia vital e o frio dos pés. Se a doença do pulmão encontrar com a estação do verão, a qual está associada, elemento fogo, é subjugada pelo metal do pulmão. O paciente morrerá. Se for encontrada outra estação a qual seu elemento se associa, isto é, a primavera, outono ou inverno, que não subjugue o metal do pulmão, o paciente sobreviverá às condições das outras vísceras. São todas as mesmas. O imperador amarelo: o que é a estenia dupla? Tipó respondeu: quando o paciente tem uma febre alta com energia perversa, quente e pulso cheio, a isso se chama estenia dupla. O imperador amarelo perguntou: qual é a condição quando tanto a energia do canal quanto a energia colateral são estênicas e como tratar? Diz Tipó: a energia chamada dupla, energia do canal e energia colateral estênicas, indica a condição no momento em que o pulso é rápido, mas a pele da energia anterolateral do antebraço está solta. Neste caso, tanto a energia do canal quanto a energia colateral devem ser tratadas. Quando a energia de pulso for escorregadia e ascendente, a isso se chama condição favorável. Quando o pulso estiver inconstante, o que mostra que a energia e o sangue estão deficientes e estagnados, a isso se chama condição adversa. A condição de astenia e de estenia no corpo humano é como a de todas as outras coisas vivas. Sobreviverá quando a condição do pulso for escorregadia e ascendente, e morrerá quando for inconstante e estagnada. Quando as vísceras, órgãos, músculos de uma pessoa estiverem escorregadios e ascendentes, sua vida irá durar muito tempo. O imperador amarelo perguntou: qual é a condição quando a energia colateral é deficiente, mas a energia do canal tem um superávit? Tipó disse: quando a energia colateral é deficiente e a energia do canal está tendo um superávit, surgirá calor no pulso e frio na pele da região anterolateral do antebraço. Se aparecer no outono ou no inverno, é uma condição adversa. Se aparecer na primavera ou no verão, é uma condição favorável. É a condição adversa da doença principal que deve ser tratada. O imperador amarelo perguntou: qual é a condição quando o canal está astênico, mas o colateral está estênico? Disse Tipó: quando a energia do canal está astênica, é a energia colateral estênica. A pele da região anterolateral do antebraço estará quente e o pulso estará frio. Se surgir na primavera ou no verão, o paciente morrerá. Se aparecer no outono ou no inverno, o paciente poderá sobreviver. O imperador amarelo perguntou: como tratar a doença? Disse Tipó: quando a energia colateral é estênica e a energia do canal está astênica, tratar o yin com moxibustão e picar o yang com agulha. Quando o canal está estênico e a energia colateral está astênica, picar o yin com agulha e o yang tratar com moxibustão. O imperador amarelo perguntou: o que é a astenia dupla? Disse Tipó: quando a energia do pulso e o pulso Ti, pulso latejante proximal do pulso radial, estiverem todos astênicos, a isso se chama astenia dupla. O imperador amarelo perguntou: como distinguir isso? Disse Tipó: a astenia da energia é devida à energia deficiente de Tanzong, meio do peito, que faz com que o paciente tenha um falar descontínuo. A astenia do pulso Ti é devida ao enfraquecimento do pulso Ti, que faz com que o paciente se torne tímido e sem firmeza ao andar. A astenia do pulso se deve tanto à energia e ao sangue que estão fracos, como ao yin e ao yang, que não são correspondendo. O paciente com essa síndrome sobreviverá se seu pulso for escorregadio e morrerá se seu pulso for inconstante. O imperador amarelo perguntou: no que implica quando o frio perverso ataca em direção ascendente e o pulso está cheio e estênico? Diz Tipó: quando a condição de pulso é estênica e escorregadia, mostra que o paciente sobreviverá.
Quando a condição do pulso for estênica, mostra que o paciente sobreviverá. Quando a condição de pulso é estênica, adversa e inconstante, mostra que o paciente irá morrer. O imperador amarelo perguntou: qual a implicação quando o pulso é estênico e cheio? As mãos e os pés estão frios e a cabeça quente. Disse Tipó: se a síndrome ocorre na primavera e no outono, o paciente sobrevive. Se ocorrer no inverno ou no verão, ele morre. Além disso, se a condição de pulso do paciente for flutuante e inconstante e tiver febre no corpo todo, ele também morre. O imperador amarelo perguntou: qual a condição quando o paciente está astênico e com edema? Disse Tipó: na síndrome de astenia com edema, o pulso com pol do paciente está rápido, amplo e firme, mas o pulso Ti está inconstante e um não se encaixa ao outro. Nesse caso, a condição for favorável, o paciente sobrevive. Se a condição for adversa, o paciente morre. O imperador amarelo perguntou: qual é a condição favorável e qual a condição adversa? Disse Tipó: quando as mãos e os pés do paciente estiverem quentes, é a condição favorável. Quando suas mãos e pés estiverem frios, é a condição adversa. O imperador amarelo perguntou: quando uma mulher acaba de dar à luz a um bebê e fica com febre e pulso muito fino, no que isso implica? Disse Tipó: a paciente pode sobreviver quando seus pés estiverem quentes e morre quando seus pés estiverem frios. O imperador amarelo perguntou: quando uma mulher deu à luz e foi atacada pelo vento perverso com síndrome de respiração ruidosa, abre a boca e levanta os ombros. O que acontece? Disse Tipó: quando sua condição de pulso for oscilante e lenta e existir energia em seu estômago, ela pode sobreviver. Se sua condição de pulso for opressiva e rápida, se sua energia visceral estiver esgotada, ela morrerá. O imperador amarelo perguntou: o que pensar do paciente que tem as fezes sanguinolentas juntamente com purulência? Disse Tipó: quando a condição do pulso é diminuta e inconstante, o paciente morrerá. Quando a condição de pulso for escorregadia e avantajada, o paciente sobreviverá. O imperador amarelo perguntou: o que pensar se o paciente tem febre e seu pulso não é diminuto e inconstante? Disse Tipó: quando o pulso for escorregadio e avantajado, o paciente sobreviverá. Quando a condição do pulso for flutuante e estiver fenecendo, o paciente morrerá. Quando a data de sua morte é determinada pelo dia a que se associa o elemento subjugado. O imperador amarelo perguntou: o que pensar do paciente com distúrbio na cabeça, tais como vento da cabeça, dor de cabeça, tontura, vertigem, bolhas no couro cabeludo, devido à ascensão da energia e do fogo? Disse Tipó: quando a condição do pulso for avantajada e escorregadia, a doença pode ser curada de uma só vez. Se o pulso for diminuto, firme e rápido, mostra que a energia é estênica e está sendo obstruída, e o paciente irá morrer. O imperador amarelo perguntou: o que pensar da condição astênica e estênica do distúrbio da cabeça? Disse Tipó: se a condição do pulso for astênica e lenta, a doença é curável. Se a condição do pulso for estênica e firme, o paciente morrerá. O imperador amarelo perguntou: o que pensar da condição astênica e estênica do diabetes? Disse Tipó: quando a condição de pulso for estênica e avantajada, mesmo apesar da doença ser prolongada, ainda pode ser curada. Se a condição do pulso for diminuta, firme e urgente e a doença for prolongada, não será curada. Disse o imperador amarelo: quando se trata a doença na primavera, deve ser picados os pontos colaterais. No verão, deve ser picado o ponto Chu nos vários canais. No outono, deve ser picados os pontos convergentes das 6 vértebras. No inverno, já que é uma estação de recolhimento, ao tratar deve-se aplicar mais remédios e menos acupuntura e pedra. Mas, quanto ao carbúnculo, não se deve hesitar em tratar com agulha. O estágio inicial de um carbúnculo raramente pode ser localizado pela pressão e a localização de sua dor não é definida. Nesse caso, picar 3 vezes os acupontos da parte lateral no canal taim da mão e 2 vezes dos lados esquerdo e direito do pescoço. Ao paciente com carbúnculo debaixo da axila com febre alta, deve-se picar o ponto Yuanye, fluido profundo VB22, do canal Shaoyang do pé, 5 vezes. Se a febre não baixar após a picada, ponturar Tianqi, estanque celestial, pericárdio 1.
na palma da mão por 3 vezes e picar os pontos colaterais no canal Taim da mão e Jianzhen, parte superior do ombro, intestino delgado 9, 3 vezes cada um. Para a doença do carbúnculo agudo, contração dos tendões, dor no músculo juntamente com inchaço e suor contínuo. Como se devem à deficiência no canal da bexiga, ao tratar deve-se picar os pontos chu do canal. Quando o abdômen se distende e dói repentinamente e não pode ser aliviado pela pressão, deve ser picado 5 vezes com agulha de ponta arredondada. Os pontos colaterais do Taim da mão, isto é, os pontos mu do estômago e os pontos chu do rim, canal Shaoyin. Para o paciente que sofre de cólera, deve ser picado por 5 vezes os pontos Qi, pavilhão da vontade, bexiga 52. Dos 2 lados dos pontos chu do rim, os pontos chu do estômago, canal Yanmin do pé e o Weiqian, celeiro do estômago, bexiga 50. Dos ambos os lados dos pontos chu do rim, 3 vezes cada um. Para os males compulsivos, há 5 pontos a serem picados. Picar o ponto Qinchu, suco do canal, pulmão 8, do canal Taim da mão por 5 vezes. Picar o ponto Yanghu, vale do Yang, intestino delgado 5, do canal do intestino delgado, Taim da mão. 5 vezes picar o ponto Jinzhen, longe do canal, e D7, ao lado do canal Shaoyin da mão e colateral, uma vez. Picar o ponto Jieqi, orifício aberto, estômago 41, do canal Yanmin do pé, uma vez. E picar o ponto Zhongping, pavilhão dos hóspedes, rim 9, o qual está a 5 polegadas acima do tornozelo, 3 vezes. Os males de diabetes, cataplexia, hemiplegia, contracorrente de energia vital, flatulência abdominal e etc., são sofridos na maioria das vezes por pessoas nobres que usufruem de comida excelente, com muita carne e arroz refinado. O arroto do paciente pode estagnar a respiração e impedir a comunicação entre a parte superior e a parte inferior do corpo, e a doença é gerada pela fúria e as preocupações. O mal da dor excruciante sobre o peito e o abdômen, com friagem nos membros que ocorre de repente, a inconsciência, a surdez, a retenção das fezes de urina, são todas causadas pela coerção ascendente da energia interna. Algumas doenças não provêm de dentro, mas de invasão externa do vento perverso. Quando o vento perverso fica retido por longo tempo dentro do corpo, será transformado em calor a fim de gerar a emaciação dos músculos. Algumas pessoas se inclinam para um dos lados quando andam. Isso é devido a que se contrai o vento perverso ou vento-umidade perverso. O imperador amarelo disse: icterícia, dor drástica, repentina, manias, contracorrente de energia vital, etc., são causados por reversão ascendente prolongada da energia do canal. Essa desarmonia das 5 vísceras é causada pela estagnação dos 6 órgãos ocos. A dor de cabeça e tinito e o enrijecimento de 9 orifícios são causados pela afecção do estômago e do intestino. Capítulo 29. Sobre as relações entre as superfícies e o interior dos canais Taim e Yangmin. O imperador amarelo perguntou: o canal do baço, Taim do pé, e o canal do estômago, Yangmin, são a superfície interior, mas suas doenças são diferentes. Qual é a razão? Tipó respondeu: o baço pertence ao canal Yin e o estômago pertence ao canal Yang. Os 2 canais seguem rotas diversas. São diferentes na astenia e na estenia, e na condição correta e na condição adversa. No tocante à fonte de suas doenças, de dentro e de fora, são também diferentes, portanto, sua denominação é diferente. O imperador amarelo disse: espero que possas me falar a respeito das condições diferentes. Tipó disse: o Yang é como o céu, aguardando o exterior do corpo humano. O Yin é como a terra, protegendo o interior do corpo humano. Como o Yang é firme e o Yin é frágil, frequentemente o Yang é estênico e o Yin é astênico. Portanto, quando o vento ladrão e o perverso que debilitam invadem o corpo, o Yang será afetado em primeiro lugar. Quando a pessoa é descuidada em relação à comida e à bebida e se comporta de maneira irregular na vida diária, o Yin será lesado.
Se o exterior do corpo contrair uma doença, ele será transmitido aos 6 órgãos ocos. Se o interior do corpo contrair uma doença, ele será transmitido aos 5 órgãos sólidos. Se a energia perversa contrair nos 6 órgãos ocos, a pessoa terá febre, será incapaz de dormir e respira com rapidez. Se a doença estiver nos 5 órgãos sólidos, o paciente terá distensão no abdômen e sentir-se deprimido, tendo diarreia lientérica, e após um determinado tempo terá disenteria. A garganta se encarrega da respiração, por isso se associa à energia do céu. A faringe se encarrega da ingestão da comida, por isso se associa à energia da terra. O vento é o yang perverso. Quando o vento invade o corpo, o yang ficará afetado. A umidade é o yin perverso. Quando a umidade invade o corpo, o yin ficará infectado. Os canais dos 3 yins ascendem dos pés à cabeça e descem da cabeça aos braços e daí à ponta dos dedos das mãos. Os canais dos 3 yangs ascendem das mãos à cabeça e daí descem aos pés. Por isso, a energia perversa do canal yang ascende primeiro à altura extrema e depois desce. A energia perversa do canal yin desce primeiro à parte inferior extrema e daí vai para cima. Portanto, quando alguém capta o vento perverso externo, é na maioria das vezes na parte superior. Quando alguém capta a umidade perversa, é na maioria das vezes na parte inferior. O imperador amarelo perguntou: os 4 membros não podem se mover normalmente quando o braço está enfermo. Qual a razão? Disse Tipó. Os 4 membros não são nutridos pela energia do estômago, mas essa não pode atingir diretamente os 4 membros. A essência da água e dos cereais só pode atingir os 4 membros após ser convertida pelo baço. Agora, desde que o baço esteja doente, a essência da água e dos cereais do estômago não pode mais ser enviada aos 4 membros, e eles se tornarão mais fracos, dia após dia. Como os canais estão obstruídos, os tendões, os ossos e os músculos dos pacientes não podem se enriquecer, devido à desnutrição. Há 4 membros não poderão se mover normalmente. O imperador amarelo perguntou: qual é a razão pelo qual o baço não pode dominar uma estação em especial? Disse Tipó: o baço está ligado à terra e se localiza na posição central. Como se associa à terra, simboliza a energia terra, a fim de promover o crescimento de todas as coisas vivas. Como se localiza no centro, espalha o fluido corporal para nutrir as 4 vísceras. Nas 4 estações, as 4 vísceras dependem do baço para conseguir nutrição. Por isso, ao fim de cada uma delas, há 18 dias dentre os 90, para que o baço se fortaleça e domine. Por isso, então, o baço não domina uma estação isolada. Como o baço ativa com frequência o fluido corporal para o estômago e nutre os 4 membros e os ossos do corpo, age de fato na cabeça, nos pés e no corpo todo, assim como o céu e a terra, produzindo e gerando o crescimento de tudo, e não domina uma só estação em especial. O imperador amarelo perguntou: já que há apenas uma membrana conectando o baço com o estômago, como pode o baço transportar o fluido corporal para o estômago? Disse Tipó: o canal do baço, Taim do pé, só é o terceiro yin, cujo canal circunda o estômago. Conecta o baço por meio de uma passagem rápida pela garganta. Por isso, a energia Yang Min pode ser transportada pelo canal Taim, fazendo com que entre nos 3 canais Yin da mão e do pé. O canal do estômago, Yang Min do pé, é a superfície do canal do baço. Taim do pé e também o mar da nutrição dos 5 órgãos sólidos e dos 6 órgãos ocos. Por isso, o canal do estômago também pode transportar a energia de Taim aos 3 canais Yang da mão e do pé. Já que os 5 órgãos sólidos e os 6 órgãos ocos podem todos receber a essência da água e dos cereais do Yang Min com a ajuda do canal do baço, então este é capaz de transportar o fluido do corpo para o estômago. Capítulo 30. Explanação acerca do canal Yang Min. O imperador amarelo perguntou: o paciente com enfermidade no Yang Min do pé detesta o homem e o fogo e se assusta quando escuta um som produzido pela madeira, mas não tem reação quando ouve o som de um sino.
Por que se assusta somente com o som da madeira? Desejo saber a razão. Tipó respondeu: o canal do estômago, Yang-min do pé, dentre dos 5 elementos pertence à terra. Como a terra abomina o jugo de madeira, o paciente irá se assustar com o som da madeira. Disse o imperador amarelo: muito bem, mas por que detesta o fogo? Disse Tipó: o Yang-min se encarrega dos músculos e o canal Yang-min é abundante em sangue e energia. Quando atingida pelos perversos exógenos, a energia Yang ficará obstruída e o sangue estagna para produzir calor. Quando o calor do corpo é excessivo, o paciente irá detestar o fogo. O imperador amarelo perguntou: por que detesta o homem? Disse Tipó: quando ocorre Jueni, friagem nos membros, dor no peito e no abdômen e suspensão temporária da consciência, no Yang-min, o paciente terá dispneia e se sentirá inquieto. Por isso, detesta o homem. O imperador amarelo perguntou: alguns pacientes morrem devido ao Jueni e à dispneia, mas alguns puderam sobreviver apesar deles. Isso por quê? Disse Tipó: se o Jueni tiver atingido as vísceras e o paciente tiver dispneia, morrerá. Se o Jueni tiver atingido apenas o canal, ele poderá sobreviver, embora tenha dispneia. Disse o imperador amarelo: muito bem. Alguns pacientes com doença séria no Yang-min tiram suas roupas e correm de lá para cá. Cantam em altas vozes em lugares elevados. Algumas vezes não comem nada por vários dias. Pula muros e telhados. Comumente não poderia fazer essas coisas, mas é capaz de fazê-lo quando está doente. Por que isso? Tipó disse: as 4 extremidades são os fundamentos de todo o Yang. Quando a energia Yang está superabundante, as extremidades estarão estênicas. E quando as extremidades estão estênicas, o paciente será capaz de escalar um local alto. O imperador amarelo perguntou: por que o paciente tira suas roupas e corre de lá para cá? Disse Tipó: quando o calor perverso é superabundante em parte do corpo, o paciente será capaz de tirar suas roupas e correr em volta. O imperador amarelo perguntou: alguns pacientes abusam dos outros sem distinção de amigos e inimigos e algumas vezes os ofendem aos gritos. Isso por quê? Disse Tipó: quando a energia Yang for superabundante numa parte do corpo, fará com que o paciente fique com a consciência confusa. Eis o porquê dele abusar dos outros de maneira audaciosa e ofendê-los.